Shalom Uvrahá. Nossa Parashá nos conta sobre o cajado de Moshe. A Parashá cita várias vezes o cajado de Moshe, que parece ser um dos personagens da nossa Parashá. Ou seja, desde a Parashá anterior até agora, Moshe muitas vezes, quando a gente se revela para ele no arbusto incandescente, a gente pergunta para ele: o que você tem na sua mão? O que é isso na sua mão? Hashem não sabia, quer dizer, Deus não sabe o que a pessoa tem na mão. Mas é como no Bereshit, no paraíso, quando o Adão e a Eva eles comeram a fruta proibida, o Pri Etzadat, e eles se esconderam. Hashem pergunta para ele: onde você está? E lá diz Urash, é só para começar a falar sobre esse assunto, que Hashem sabia onde ele estava. Hashem está em todo lugar, Hashem é infinito, está em todo lugar, Hashem sabe onde ele está. Então Hashem queria começar a falar com ele sem dar um susto. Por isso Hashem diz para ele, pergunta para ele onde ele está. No caso do cajado também tem um motivo pelo qual Hashem perguntou. E qual é o motivo? Quando Hashem pergunta para Moshe: o que você tem aqui na sua mão? E Moshe responde: um cajado. Então Hashem vai começar agora um novo assunto. Hashem diz para Moshe: joga esse cajado no chão. Vamos ver se ele vai continuar sendo um cajado. E Moshe Rabbeinu joga o cajado no chão, ele vira uma cobra, uma serpente. Então, essa capacidade que teve o cajado de Moshe, e depois a gente vai ver no caso do cajado de Aaron, que Aaron jogou o cajado dele na frente dos feiticeiros do faraó, e lá o cajado virou crocodilo. Lá a palavra é tanem. Aqui, quando Moshe Rabbeinu está no arbusto incandescente, a palavra é nachash, que quer dizer cobra. Quando Aaron joga o cajado dele na frente dos Hartumei Paró, lá a palavra é tanem, que quer dizer crocodilo. De qualquer maneira, o cajado de Moshe virou cobra, o cajado de Aaron virou crocodilo. Então isso demonstra um lado espiritual, que aquela coisa ela não é 100% o material do qual ela é feita. Ela pode virar outra coisa também. E essa é a característica das 10 coisas que foram criadas depois do pôr do sol, do 6º dia da criação e antes do sair das estrelas. Que elas não são 100% materiais. Quer dizer, ele é um cajado, mas ele não é 100% um cajado material. Ele pode virar uma cobra também, ele pode virar um jacaré também. Por isso que o Ramban, Rav Moshe ben Nachman, ele diz que o principal é o cajado de Aaron, que virou crocodilo, e daqui a gente vê que ele é uma criatura meio espiritual. Mas tem quem diz que é o cajado de Moshe. O cajado de Moshe no arbusto incandescente, lá naquela revelação divina que tinha no Monte Sinai, no arbusto incandescente, lá ele virou cobra. Mas lá tinha uma intervenção divina direta. Hashem falou para ele: joga o cajado. No caso de Aaron, já não tinha revelação divina direta. Eles não estavam falando com Hashem. Eles estavam falando com os feiticeiros do faraó. Então já o fato do cajado de Aaron ter se transformado em crocodilo já mostra mais que esse cajado tem um lado material, um lado espiritual mais forte do que o cajado de Moshe ter se tornado cobra, porque no caso do cajado de Moshe que se tornou cobra, a gente estava falando com ele, então pode ter sido um milagre revelado, não uma característica daquele próprio cajado. Vamos chegar a isso. Ou seja, essas 10 coisas que foram criadas depois do pôr do sol do 6º dia da criação, elas têm características materiais e características espirituais. E uma característica espiritual é que aquilo pode pegar uma forma material diferente daquela que você está vendo. Então, essa explicação do Rav Moshe ben Nachman, ele está em dúvida
sendo que a característica do cajado de Aaron e o cajado de Moshe é a mesma, porque o cajado de Aaron, quando foi colocado do lado do Aaron Eidut, da arca, no Mishkan, ele nasceu nele os kedim, a amêndoa, vamos chamar isso de amêndoa. Essas frutas não tiveram rastreamento desde 3.300 anos atrás até hoje, mas os kedim são traduzidos como amêndoas e vamos dizer, não é uma tradução que está contradizendo alguma coisa, então vamos chamar de amêndoa. Agora, quando a gente chega em traduções erradas que mudam o sentido do versículo, aí a gente briga, aí a gente tem que protestar, né? Então, voltando para o cajado de Aaron. O cajado, quando foi colocado junto com os outros cajados, do lado do Aaron Eidut, do lado da arca sagrada, a arca da... a palavra Eidut é traduzida como testemunho, lá nasceu a amêndoa, vamos dizer assim, nasceu no cajado. Então, isso já é uma coisa espiritual, já é uma coisa meio espiritual, porque um cajado seco não nasce nele uma amêndoa da noite para o dia. Então, também é uma característica que o Rambam pega para dizer, olha, talvez o Kiel, porque de Rabi Natan está dizendo que uma dessas 10 coisas que foram criadas no 6º dia da criação, depois do pôr do sol, uma delas é o cajado de Moshe. A intenção é o cajado de Aaron, porque você está vendo já em 2 ocasiões que o cajado de Aaron ele se transformou em outra coisa. E essa é a característica das coisas que foram criadas na sexta-feira, depois no 6º dia da criação, depois do pôr do sol. De qualquer maneira, sendo esse cajado o cajado de Moshe, ou sendo o cajado de Aaron, a gente vê ele aqui como o cajado de Moshe por outros motivos. Agora a gente vai para o Zohar, e o Zohar ele vai falar mais coisas interessantes sobre o cajado de Moshe, a ponto de a gente saber que, de acordo com o Zohar, não era o cajado de Aaron. O cajado de Aaron virou o crocodilo por outro motivo. Hashem fez um milagre lá especial na hora, mas esse cajado que a gente está falando sobre ele o tempo todo na Parashá é o próprio cajado de Moshe, que foi criado nos 6 dias da criação. Então por que na hora que ele se encontrou com que foi criado no 6º dia da criação, depois do pôr do sol? Então por que na hora que ele se encontrou com os feiticeiros do faraó, tem que ser o cajado do Aaron, que vai virar crocodilo e comer os cajados dos feiticeiros? Depois que volta a ser cajado, ele come os cajados dos feiticeiros que também tinham se tornado crocodilos. Então vamos, em primeiro lugar, para a tradução do crocodilo lá. Quando a Torá fala que cada um jogou o seu cajado. Então, o faraó, ele chamou todos os feiticeiros dele, todos os sábios dele, e cada um deles jogou o cajado, ou seja, o cajado na época era tipo, o rei ele tinha um cedro, então cada pessoa importante ele tinha um cajado, não era necessariamente uma ferramenta, como a gente fala sobre o pastor de ovelhas, que ele precisa de um cajado, porque se o lobo se aproxima, ele empurra o lobo com o cajado. Mas nesse caso não era uma ferramenta, cada pessoa importante tinha tipo o cedro dele, tinha tipo a bengala dele, o cajado dele, demonstrando a importância dele. Então cada um deles jogou o próprio cajado enfeitiçado, e os cajados, está escrito aqui, Vaiuletanenem, eles se transformaram em crocodilos. Aqui não é cobra. Mas se você for para o Rashi vai traduzir como cobra. Por que o Rashi traduz crocodilo como cobra? Então, em relação à palavra cobra, nós vamos ver no começo,
no começo do mundo, no Gênesis, no Parashat Bereshit, que o anjo da morte ele baixou na cobra. A cobra começou a falar. E qual foi o castigo da cobra depois que ela seduziu Adão e Eva para fazer a primeira transgressão da história? O castigo dela foi que Hashem tirou dela os braços, as pernas, ela ficou rastejante. Mas ela se chamava cobra quando ela ainda tinha os braços e as pernas antes dela ser rastejante. Então a palavra cobra pode ser aplicada também ao crocodilo. Aparentemente, ou seja, o crocodilo, o nome dele aqui em hebraico e depois em aramaico a mesma coisa, é parecido, quer dizer, em hebraico ele é chamado de tanin, em aramaico ele é chamado de tanina. E a cobra é nahash, em hebraico clássico, e no aramaico a cobra é chamada de rivia. Então, quer dizer, não é o mesmo bicho. A cobra é uma coisa, o crocodilo é outra. Mas se você chamar o crocodilo de cobra, sendo que o nome Nahash, originalmente no paraíso, recaía sobre uma criatura que tinha também braços e pernas, então você não vai estar fazendo um erro. E o Rashi, ele utilizou essa técnica para explicar para uma criança na Europa antiga, na Europa da Idade Média, que não tinha zoológico climatizado. O Rashi morava numa região que naquela época se falava francês, depois se falava alemão. Não tinham países definidos como tem hoje, que você fala, olha, a França é aqui, a Alemanha é aqui. Naquela época tinham pequenos reinos. O lugar onde Rashi morava, no inverno, os rios congelavam. Então imagina um crocodilo que ele tem sangue frio e não tinha zoológico climatizado, não tinha como manter um crocodilo no zoológico naquela cidadezinha, Worms, que se chamava, onde morava Rashi. Então o Rashi não tinha como mostrar para as crianças o que é um crocodilo. Agora uma cobra todo mundo sabia o que era. Então o Rashi ele traduziu em qualquer situação aqui o Rashi vai traduzir como cobra, porque é uma tradução para as crianças. Você vai explicar para a criança o que é um crocodilo quando você está num país onde essa criança nasceu, ele vai viver a vida inteira, vai morrer com 120 anos de vida, nunca na vida ele vai ver um crocodilo. Então você fala, olha, o crocodilo é uma cobra, você não está errado, porque a cobra do paraíso também tinha braços e pernas. Tá bom, mas quando a gente chega aqui no caso de Aaron, quando Hashem se revelou para Moshe, no caso do arbusto incandescente, e Hashem perguntou para Moshe, o que é isso na sua mão? E Moshe falou, é um matê, é um cajado. Quer dizer, o começo da conversa é esse. Todos nós concordamos que o que você tem na sua mão é um cajado. Agora, para você não se machucar, joga esse cajado no chão. Moshe jogou o cajado no chão, lá ele virou uma cobra. Lá a palavra é nahash. Virou uma cobra, Moshe Rabbeinu levou um susto. Então quer dizer que era a primeira vez que isso aconteceu. Quer dizer, Moshe Rabbeinu tinha um cajado, e Moshe Rabbeinu não era uma pessoa simples. Nós sabemos que ele saiu do palácio do faraó, ele era jovem, tem uma opinião que ele tinha 17 anos. E sendo assim tão jovem, ele já sabia o nome de Hashem que tirava a alma do corpo, quer dizer, ele era um grande cabalista. Mas aqui ele levou um susto. Por que ele levou um susto? Porque ele está vendo que o próprio cajado, sem precisar de um milagre, ele tem essa capacidade de se tornar uma cobra, porque ele é o cajado que foi feito no sexto dia da criação, depois do pôr do sol. Ele tem vida própria. Moshe levou um susto. Não foi Moshe que transformou ele em cobra. Moshe descobriu que ele tem na mão dele o tempo todo aquilo poderia ser uma cobra. Hashem fala para Moshe, agora pega ele pelo rabo. A pior coisa, eu caçava cobras quando era pequeno, era meu hobby. Eu amava, assim, quando era pequeno, meu troféu era caçar uma cobra. Tinha latas de leite antigamente, latas de leite em pó.
e eu cansei uma jararaca, guardei a jararaca na lata de leite em pó e estava vazia a lata, mas a minha mãe não sabia que estava vazia. A minha mãe foi lá abrir a lata de leite em pó e tinha jararaca dentro. Quer dizer, eu, na minha infância, até recebi do Instituto Butantan um equipamento para caçar cobra como agradecimento das cobras que eu levei para eles. E eu sei que a pior coisa do mundo, nunca faça isso na sua vida, jamais, 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 nunca pega uma cobra pelo rabo. Se você pega a cobra pelo rabo, é isso que ela quer. Porque aí dá para ela o equilíbrio, para ela se virar contra você e te atacar. Quer dizer, tudo que ela quer é alguém que segure o rabo dela para ela não escorregar na hora que ela está te atacando. Então, o que Hashem diz para Moisés, olha, agora você vai pegar a cobra pelo rabo, que é a pior coisa possível imaginável quando você fala sobre uma cobra, e ela, não só que ela não vai se virar contra você, mas ela vai voltar a ser o cajado, ela vai ficar mansinha, tipo, ela vai voltar a ser um cajado de madeira, de acordo com uma opinião, de pedra preciosa, de acordo com outra opinião, mas ela vai voltar a ser um cajado. Então aqui no caso de Moshe, Hashem está dizendo para ele, está vendo, eu falei para você tirar o povo de Israel do Egito e você não achou que eles iriam te ouvir, você não achou que eles iriam concordar. Então você está falando o Leshonará dele, você pegou a profissão da cobra, a cobra é traiçoeira, a cobra ela ataca pelas costas. Isso que você está falando para mim, pelas costas aqui, que eles não vão te ouvir, isso é a profissão da cobra. Isso é fazer intriga, é a profissão da cobra. Então, Moshe Rabbeinu entendeu. Então, agora sobre o cajado, então, o Rav Moshe Ben Nachman, ele fala, talvez nesse caso, então, o Hashem fez um milagre específico. Não era característica do cajado mudar de formas. E por isso, e no cajado de Aaron, que ele virou um crocodilo sem que Hashem estivesse conversando com eles, aí você já vê que aquele cajado ele consegue mudar de forma a hora que ele quer. Por isso que o Rav Moshe Ben Nachman ele diz que o porquê de Rabi Eliezer provavelmente está falando sobre o cajado de Aaron, mas cita o cajado de Moshe para falar sobre o cajado de Aaron. O cajado de Aaron também brotou lá amêndoas, então são vários sinais de que aquele cajado é meio sobrenatural. Mas o Zohar diz, não, o Zohar fala que aqui se trata sobre o cajado de Moshe mesmo, e o cajado de Moshe ele tinha nomes de Hashem, e ele tinha as 10 pragas lapidadas nele. E aí o Zohar vai contar uma história muito, muito, muito interessante sobre o cajado de Moshe, que Hashem criou esse cajado no 6º dia da criação, depois do pôr do sol. Antes da saída das estrelas, quer dizer que esse cajado ele é meio espiritual. Ele tinha os nomes de Hashem lapidados nele, ele tinha as 10 pragas lapidadas nele, e quem criou isso? O próprio Hashem, o próprio Deus. Esse cajado pertenceu ao primeiro homem, quer dizer, Hashem criou esse cajado, deu de presente para o Adam Arishon. Adam Arishon deu esse cajado de presente para o Hanoch. Então a gente vê que o Hanoch era uma pessoa bem espiritualizada, e o Hanoch ele não morreu, ele virou um anjo chamado de Mem Tet Tet no mundo da Yetzirah, responsável pelos anjos que são responsáveis pelos povos do mundo, os anjos já do outro lado, né? Então o Hanoch, quando ele entendeu já que ele vai virar um anjo, ele deu esse cajado para o Noah. O Noé da Arca de Noé. O Noah deu esse cajado para o Shem, o filho dele. O Shem deu o cajado para Abraão. Abraão deu o cajado para Yitzhak. Yitzhak deu o cajado para Yaakov. Yaakov, quando desceu para o Egito, deu o cajado para Yosef. E quando Yosef faleceu, o governo do Egito pegou todos os bens dele, que era tradição do Egito, tipo o faraó falecia, eles enterravam o faraó com todos os tesouros, e Yosef era um vice-rei, ele tinha
essa honra, tipo, que as coisas dele eram, o governo cuidava, tipo, no Palácio do Faraó foi feito o museu do Yosef, foi colocado lá o cajado do Yosef, e o Itró, que era um dos conselheiros do Faraó, o Jetro, traduzido como Jetro, que no latino antigo o J era I. Até hoje no alemão o JI, né? Itró, ele viu aquele cajado lá, ele viu que isso é uma coisa fora do comum. E quando o faraó fez o decreto que toda criança, menino que nascer, aquele decreto vai ser colocado na prática, que todo menino que nascer vai ser jogado no Rio Nilos, tem uma dúvida sobre o Itró. Os Medrashim contam que no começo isso tinha sido ideia dele, e no final ele falou de jeito nenhum, ele se demitiu por causa disso. E essa característica, ela é a característica da alma do Itró, que o Itró, ele é a reencarnação do Caim, o Caim que matou Abel. Então essa característica é de, agora que chegou a hora da retificação da alma do Caim, então no começo ele fala mata, 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 depois ele fala não mata, não mata, não mata, estou arrependido a ponto de me demitir desse governo se vocês colocarem isso na prática. E aí ele se demitiu, passou a mão lá no cajado do Yosef, que ele viu que isso era uma coisa especial, e voltou para o país dele, Midian, que é a Arábia Saudita hoje, perto da cidade de Eilat, em Israel, de acordo com se você faz o cálculo onde fica o Monte Sinai. 49 dias, mulheres grávidas e crianças pequenas andando devagarzinho na península do Sinai. E quanto um carneirinho conseguiria andar de Midian até a península do Sinai, que Moshe Rabbeinu correu atrás de um carneirinho, e assim ele chegou no arbusto incandescente. E então esse lugar fica, o Monte Sinai e Midian são muito próximos. Então, se você tenta calcular no mapa, então Midian seria a Arábia Saudita, mas nessa região mais próxima ao Mar Vermelho, e acima de Midian teria já o Edom, o Moab, o Amon, outros países todos também daquele lado, fora o Edom, que ele pega os dois lados. Isso é a geografia mas o que importa para nós, o Itró voltou para Midian. Moshe Rabbeinu, então, naquela época, ainda não tinha nem nascido. Depois disso, Moshe Rabbeinu nasceu. Depois disso, Moshe Rabbeinu foi levado pela Batia para o Palácio do Faraó. A Batia contratou para ele os melhores professores particulares da tribo de Levi, inclusive o pai dele, com certeza. Se ela contratou a mãe dele para dar de mamar para ele, com certeza ela contratou o pai dele para ensinar a Torá para ele. Moshe saiu do Palácio do Faraó já sabendo o cabala assim, spitz. Moshe viu um egípcio tentando assassinar um judeu. E agora a gente chega também no Tikkun do Caim. Esse egípcio era nada mais, nada menos que o nível Nefesh do Caim que matou Abel, que tinha que consertar aquele nível mais baixo. E se aquele egípcio na hora se arrependesse e falasse, não quero mais matar esse judeu. E qual era o motivo que o egípcio estava matando o judeu? Porque ele colocou aquele judeu para trabalhar e virou a noite com a mulher do judeu. Ele foi lá, pegou a mulher do outro, estava lá a noite inteira com a mulher do outro, e o outro estava trabalhando. E aí, no outro dia de manhã, aquele judeu percebeu o que tinha acontecido, e o egípcio estava chicoteando ele para matar ele às chicotadas para terminar o assunto. Moshe viu tudo isso com o Ruach HaKodesh. Então, olha o nível de Moshe. Saiu do Palácio do Faraó, já estava no nível espiritual elevadíssimo. Então, ele teve os melhores estudos lá.
E aí ele falou um nome de Hashem que tira a alma do corpo, quer dizer, ele matou aquele egípcio. Qual o motivo disso? Na hora, ele está escrito que ele olhou à direita e à esquerda. Diz o Zohar que ele olhou o que o Caim fez no paraíso, que matou Abel por causa de uma mulher a mais. O Caim nasceu com uma irmã gêmea que ele deveria se casar com ela. Por isso está escrito Et Caim, Caim. Quer dizer, alguém Caim. O Abel nasceu com duas gêmeas. Está escrito Et Arif, Et Hevel. Cada vem acrescentar ela, mais ela. Então, o Caim matou Abel. Um dos motivos foi para pegar essa irmã a mais que o Abel nasceu, que ele achava que ele nasceu primeiro, ele tem que ter duas esposas, e o Abel nasceu segundo, tem que ter uma esposa só. Então, quando a pessoa não consegue retificar de maneira positiva, aí ele tem que retificar medida por medida. E sendo que aquele egípcio, ele era um nível nefesh do Caim, assim diz o Zohar, assim diz o Arizal, e ele não retificou de maneira positiva, quer dizer, não controlou a vontade que ele tinha de roubar a mulher do outro e assassinar o outro para isso, aí Moshe retificou ele medida por medida. Aí morreu o egípcio e o conceito do nível Nefesh do Caim já aconteceu, e depois a gente vai para o nível Ruach, nível Neshama. Então vamos chegar no Itra, no Korach, e na prática com o Itra acontece a mesma coisa. Então o Itra primeiro tem aquele impulso, eu quero matar todos os judeus. E o que acontecia na prática? Moshe Rabbeinu, diz o Arizal, ele é a alma do Abel do paraíso. Todos aqueles judeus daquela época, eles são ramificações dessa alma, porque aquela alma é uma alma geral, se diz em Hassidut, uma Neshama Klalit, e todas as almas daquela geração, elas são ramificações dela. Então Yitro queria matar todo mundo, que Yitro, ele era o Caim, ele era um nível Ruach, o nível Neshama do Caim, não está explícito lá. Aquele egípcio está explícito que ele era o nível Nefesh, mas o Caim, o Korach, quem era nível Ruach, quem era Neshama, provavelmente o Caim, quando ele chega, o Pgam dele, que ele assassinou por causa da mulher, é nível Ruach, e depois o assunto religioso, que o Korach queria assassinar Moshe para ser o Kohen Gadol, que aí era outro motivo do Caim para assassinar o Abel, que ele fez um korban, e Hashem não aceitou o korban dele, e o Abel fez um korban, um sacrifício, e Hashem aceitou o sacrifício do Abel. Então, isso já devia ser nível Neshama. Então vamos dizer que o Caim, sendo que está se tratando aqui, ou ao contrário, porque eu não posso dizer isso explicitamente enquanto eu não vejo a fonte, né? Se eu não vejo onde está escrito, eu não posso falar explicitamente. Então pode ser que é o inverso, pode ser que o Korach, ele é o nível Neshama do Caim, e o nível Ruach, e o Itra pode ser tanto o nível Neshama quanto o nível Ruach. Não vi isso escrito, mas estava escrito que tanto o Itra quanto o Korach era o conceito do Caim, da alma do Caim. Então a gente volta para esse assunto. Então o Caim, ele matou Abel, agora ele tinha que fazer chuva, tinha que voltar a retificar o que ele fez. Então o Itra, diz o Midrash, ele que deu essa ideia no começo, de matar todos os judeus, todas as crianças jogarem no rio. Depois ele se arrependeu, então é o arrependimento do Caim que queria matar o Abel, e agora para retificar, o Caim que matou Abel, agora para retificar, ele nasce querendo matar, que a pessoa quando vem retificar alguma coisa, ele nasce com a vontade de fazer essa mesma coisa que ele fez errado, mas dessa vez, nessa chance, ele se controla. Então o Abel foi assassinado pelo Caim. Agora vem novamente o Caim para retificar o que ele fez de errado.
Então o Itró, que era o Caim, ele nasce com aquela vontade de assassinar os judeus. E aí ele se controla, ele fala, não, me arrependi, não tem que assassinar mais judeu nenhum. E aí ele se demitiu do governo do faraó para isso, voltou para Midian. Moshe Rabbeinu depois nasceu, Moshe Rabbeinu depois cresceu, Moshe Rabbeinu sai do palácio do faraó e começa a retificação do Caim. Primeira etapa, Moshe Rabbeinu fala o nome de Hashem que tira a alma do corpo daquele egípcio, e agora a gente passa para a segunda etapa da retificação do Caim. Qual é a segunda etapa? É o Itró, depois vai ter o Korach. Então, isso também leva a gente a entender que o Itró é nível Ruach do Caim, mas novamente, eu só falo o que eu vi no Zohar, no Arizal, com os meus próprios olhos, então ainda deixamos isso em aberto. Então, a segunda etapa, Moshe Rabbeinu chega em Midian. Se teve por onde passou Moshe Rabbeinu até ele chegar em Midian, aí tem Midrashim, o Zohar não traz assim explicitamente esses Midrashim. Tem um Midrash que diz que ele fugiu do Egito para o Cush, e ele se tornou o rei de Cush, e depois ele foi para Midian, e o Itró colocou ele num buraco, numa prisão por 10 anos, e a Tzipora levava comida para ele. E esses Midrashim, diz o Zohar, você nunca precisa justificar o Midrash, porque o Midrash pode estar dando ênfase, pode estar falando uma parábola, pode estar falando, pode ser que a história aconteceu, mas não aconteceu tudo aquilo. Então, tem um Midrash que fala que Yosef deu um grito e todos os dentes de todos os egípcios caíram. Então, não quer dizer que se você fosse no dentista do Egito, o dentista ia falar que tinha filas lá porque todos os egípcios ficaram sem dentes, porque os irmãos de Yosef estavam na frente dele, eles ficariam sem tímpanos. Se fosse um grito assim que caísse os dentes, os outros iam cair os ouvidos. Então o Midrash dá um ênfase. E é como você falar, olha, uma mulher explodiu. Não quer dizer que ela era uma mulher bomba, quer dizer que ela surtou, ela começou a gritar. Então, nesse caso, eu ouvi de um rabino de Israel uma aula muito legal sobre esse assunto, que Moshe Rabbeinu chega em Midian, e o Midrash é baseado no Targum Yonatan, a tradução para aramaico de Yonatan ben Uziel. O Midrash ele diz que o Itró, ele colocou Moshe Rabbeinu 10 anos num buraco. Repete a história do Yosef no Egito, que Yosef estava no buraco, na casa do ministro. Yosef estava na prisão, no buraco, e essa história se repete em Midian, que o Itró, ele tem uma prisão num buraco, e ele coloca Moshe Rabbeinu lá 10 anos. É o Targum Yonatan, a tradução para aramaico do Yonatan ben Uziel, que também é uma tradução explicativa que traz essa explicação. E aí, esse rabino, eu acho que o nome dele era Ochman, alguma coisa assim, ele explica, ele fala, o que o Targum está querendo dizer? Que Moshe Rabbeinu chega em Midian, ele salva a filha do Itró, dos pastores que estão maltratando elas, e o Itró, ele é tão ingrato assim, que no lugar de fazer o bem para Moshe, ele coloca Moshe no buraco. Então ele traz uma explicação muito legal. Ele fala assim, em relação a esse Midrash, se o Midrash está querendo dizer de verdade que Moshe estava lá 10 anos no buraco, o Itró nada mais, nada menos, sabia que o faraó estava procurando Moshe, e por isso ele escondeu Moshe por 10 anos. E aí a Tzipora, ela levava pão e água para Moshe todo dia no buraco. Então, essa história se compara à história do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele se escondeu na caverna, ele se escondeu dos romanos e estudou com o filho dele Torá. Então, de acordo com esse Midrash, você entende sozinho que Moshe Rabbeinu, ele tinha que estar escondido
se escondeu lá 10 anos, como Rabbi Shimon Bar Yochai se escondeu na caverna. A tzipora levava pão e água para ele, ele tinha que falar Dvar Torah. Dvar Torah de Moshe Rabbeinu, que era um grande cabalista, levava um dia inteiro. Então ele ensinava para ela a Torah o dia inteiro. Então, como o Rabbi Shimon Bar Yochai e o Rabbi Lazar estudaram o lado oculto da Torá o dia inteiro na caverna, Moshe Rabbeinu, de manhã a tzipora chega com pão e água, ele fala, agora eu vou te falar um Dvar Torah, e ele fala para ela cabala o dia inteiro, de manhã até a noite, e aí no outro dia ela traz o pão e água de novo, e tem uma aula de novo, e os dois estudaram a Torá 10 anos. E daria para justificar o Midrash dessa maneira, e de qualquer maneira a gente vai pular esses Midrashim, porque o que importa para nós em relação ao cajado de Moshe é que o cajado de Moshe então estava no jardim da casa do Yitro. E de acordo com Yonatan Ben Uziel, que o Targum Yonatan, então Moshe Rabbeinu estava lá há 10 anos e toda manhã a tzipora levava pão e água para ele, e aí a gente entende sozinho que ele não ia só falar um muito obrigado, ele ia falar um Dvar Torah para ela, e o Dvar Torah dele era 10 horas, e os dois estudaram lá Kabbalah o dia inteiro. Depois de 10 anos, Moshe Rabbeinu sai do buraco, quer dizer, o perigo passou, o governo do Egito já não está mais procurando ele, a polícia secreta egípcia que procurou ele entre encargos de alta categoria, de alto escalão, nunca procuraria ele escondido numa caverna, num buraco. Já mudaram as leis no Egito, caducou, vamos dizer, caducou a lei. Moshe Rabbeinu já pode sair. Então, de acordo com Yonatan Ben Uziel, Moshe Rabbeinu saiu, ele viu o cajado de Yitro no jardim, tinha lá os nomes de Hashem, tinha as 10 pragas lapidadas. Ele tirou esse cajado e o Yitro tinha prometido, quando o Yitro fincou o cajado no jardim e não conseguiu arrancar de volta, ele falou que quem arrancar esse cajado de lá vai se casar com a filha dele, a Tzipora. E ninguém nunca conseguiu arrancar o cajado de lá, e Moshe Rabbeinu, ele tirou isso, ele viu os nomes que estavam escritos lá, e tirou o cajado, se casou com a Tzipora. Se a gente pular esses dois Midrashim, se a gente for já desde do Egito direto para Midian, aí o que vai sobrar para a gente muito tempo, porque Moshe Rabbeinu desceu para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito com 80 anos de idade. Então os Midrashim preenchem esse espaço entre Moshe Rabbeinu, que era um jovem, e Moshe Rabbeinu de 80 anos que vem tirar o nosso povo do Egito. Eles preenchem esse espaço, esse meio tempo, com 40 anos que ele foi rei de Cush, e mais 10 anos que ele estava no buraco, escondido lá na caverna dentro da casa de Yitro, estudando Torá, estudando Kabbalah com a Tzipora. E por outro lado, sobra ainda uns 9 anos, aí eles encaixam isso, que Moshe Rabbeinu, antes de se tornar o rei de Cush, antes de falecer o rei, ele trabalhava, ele ficou um general do Cush, alguma coisa assim. Quer dizer, o Midrash tenta preencher esse espaço, porque realmente a gente não tem o que fazer. Moshe Rabbeinu, ele era um jovem quando ele saiu do Egito, ele voltou para o Egito com 80 anos. Ou você coloca ele 60 anos como pastor de ovelhas do Yitro, ou você preenche de outra maneira. Então os Midrashim, baseados no Targum Yonatan, eles dizem que 10 desses anos foram Moshe Rabbeinu no buraco. E a Tzipora levava pão e água para ele, e a gente entende sozinho que eles passavam o dia estudando juntos. O outro Midrash acrescenta que ele foi o rei de Cush, e que ele foi demitido depois de 40 anos, porque a rainha falou que ele nunca teve nada com ela, e que ele nunca rezou para nenhuma das estátuas dela. Então ele recebeu as honrarias pelo bom trabalho que ele fez e foi demitido do governo. De qualquer maneira, o Moshe Rabbeinu chega no cajado do Yosef, na casa do Yitro, no jardim do Yitro. Ele tira aquele cajado, ele se casa com a Tzipora, no mérito disso, e
E com esse cajado, ele chega no Monte Sinai atrás do carneirinho, que já é uma coisa também que você fala, pô, a pessoa tem um cajado desses, que foi criado bem nas Mashot, e ele usa isso como ferramenta de trabalho. Esse cajado ele devia guardar em casa no cofre e usar como ferramenta de trabalho outro cajado. Então é interessante porque Moshe Rabbeinu ele está usando esse cajado como pastor de ovelhas. E aí ele chega no Monte Sinai, tem o milagre do arbusto incandescente. Ele vê um arbusto pegando fogo, ele vê que esse fogo está alimentando o arbusto está crescendo, sendo alimentado pelo fogo. Então Moshe Rabbeinu fala, isso é a revelação do Keter, ele era o maior cabalista do mundo. Ele se aproxima, Hashem pergunta para ele o que é isso na sua mão, ele fala um cajado. Mas ele sabe que esse cajado é especial. Aí Hashem fala para ele, então joga o cajado para você não se assustar demais. Ele joga o cajado vira cobra. Então aí começa toda a história. Quer dizer assim, que esse cajado, sendo que ele foi criado no 6º dia da criação, depois do pôr do sol, então ele pode pegar outras formas. Ele é meio sobrenatural, assim. Ele tem os nomes de Deus lapidados nele. Mas ele virou cobra, por quê? Porque Moshe Rabbeinu falou que o povo de Israel não vai me ouvir. Então quer dizer que daqui você entende que se Moshe Rabbeinu está falando coisas boas, esse cajado vai servir para ele. Não vai mais virar cobra, só vira cobra na hora que ele fala no Lashon Hara. Moshe Rabbeinu chega com esse cajado no Egito, Hashem fala para ele, às vezes para usar o cajado para fazer a praga, às vezes não usar o cajado, às vezes Hashem fala para ele, levanta sua mão, Moshe levanta o cajado. Então a gente vê que o cajado não é uma coisa necessária. É tipo assim, você fala para o soldado, você vai atirar com a espingarda. Espingarda é quando era pequeno, né? Hoje é tudo automático. Aí o soldado vai lá, atira com a espingarda, depois ele atira com o dedo, depois ele atira com o cabo da espingarda, depois ele atira com o nariz. Aí você fala, tá bom, não precisou da espingarda. O que ele precisa da espingarda? Se ele atira com o dedo, se ele atira com o sapato, se ele atira... Então, Moshe Rabbeinu, nas 10 pragas, você vê que realmente o cajado era desnecessário. Porque às vezes ele é usado, às vezes não é usado, às vezes Hashem fala para Moshe Rabbeinu inclinar a mão, ele inclina o cajado, quer dizer, você vê que o cajado é decorativo. Não foi o cajado que fez os milagres, não era uma varinha mágica, ele era decorativo. Então, por que Moshe precisou estar com o cajado? Aí entra a mensagem do cajado. A mensagem do cajado é que se Moshe Rabbeinu chegasse sozinho nos padrões da época e ele faz um milagre, os egípcios vão se prostrar na frente dele e vão falar, olha, Deus desceu do céu, agora no céu não tem mais Deus, agora Deus desceu do céu, daqui a pouco vão colocar nele uma coroa de espinho, pregar ele na madeira e Deus vai morrer, né? Tipo, mas eles iriam reverenciar nos padrões da época. Eles iriam falar, olha, chegou Deus, chegou alguém aí, transformou o rio em sangue. Aí o cajado era necessário para todo mundo ver o que estava escrito no cajado, nome de Hashem. O que estava escrito mais lá, 10 pragas. Quer dizer, gente, eu aqui fui enviado lá de cima, e olha o nome aqui de quem me enviou, para fazer essas 10 pragas. Acabou, o cajado é a bandeira. O soldado chega com uma bandeira, não vão pensar que ele é o rei. Vão saber que ele é um soldado que ele está representando o rei. Então, por isso ele está com a bandeira do rei. Hoje não tem mais rei, mas vamos dizer, nos Emirados Árabes, lá tem o sultão. Então, hoje é o presidente muda. O anjo de Esav, quando Yaakov segurou ele, o Yaakov perguntou qual que é seu nome. Ele falou, Lama tishal lishmi ve'uplei. Por que você pergunta o meu nome? E ele se troca de acordo com a minha missão, quer dizer, amanhã eu já vou ter outro nome.
Então, se você dá um presidente como exemplo, já troca o presidente troca rápido. E reis hoje só tem nos países árabes e não está longe da nossa cultura. Mas vamos dizer assim, nas historinhas para as crianças, que chega lá um soldado com uma bandeira, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, eu não sou nada. Eu só sou um enviado desse rei que me mandou, está aqui a bandeira dele. Então Moshe Rabbeinu, quando ele chega com o cajado para tirar o povo de Israel do Egito, não importa, às vezes ele usa o cajado, às vezes ele não usa, todo mundo vê que o cajado é decorativo. Mas por que ele precisa do cajado? Para todo mundo saber que, olha, tá vendo? Ele não está, ele não é Deus. Ele está representando alguém que está acima dele. E esse é o segredo do cajado. Que Hashem é a essência do bem. Por Hashem ser a essência do bem, Hashem pediu para Moshe Rabbeinu tirar o nosso povo do sofrimento. Nosso povo tinha passado por uma retificação, a retificação tinha terminado, chegou a hora de tirar o nosso povo de lá. Hashem falou para Moshe, você vai lá agora, cada vez eu te falo que milagre fazer, você incorpora o milagre, traz ele para o mundo, faz um ato material para o milagre descer do mundo espiritual para o mundo material. E o cajado vai ser só para todo mundo ver que sou eu que estou te mandando. E por isso a gente volta para o arbusto incandescente, que Hashem pergunta para ele, o que é isso na sua mão? Ah, é um cajado? Você acha que é um cajado? Mas não, na hora que você está falando Lashon Hara, ele virou uma serpente. Mas na hora que você vai lá tirar o povo de Israel do Egito, ele vira a nossa bandeira. Todo mundo olha para cima, todo mundo fala, ah, que bom, é Hashem que está mandando Moshe Rabbeinu. Olha o que está escrito no cajado de Moshe. Não está escrito Moshe, está escrito Hashem. Essa é a mensagem do cajado. Esse cajado, depois, dizem nossos sábios, ele continuou, ele chegou até o rei David. E esse cajado chega para o Melech HaMashiach. Ele é meio sobrenatural, assim, ele pode ser que você esteja vendo ele e você acha que é uma cobra, mas então a gente não sabe onde ele se encontra hoje, mas ele é meio sobrenatural, então quando tiver já Geulah, ele chega nas mãos do Mashiach. E tem outras histórias também, mas esse é o principal. Nós ultrapassamos os nossos 28 minutos de aula, ultrapassamos em dobro. Então vamos em frente. Essa é a mensagem do cajado. Quer dizer, Moshe chega para tirar o povo de Israel do Egito. Às vezes ele usa o cajado, às vezes ele não usa. Então todo mundo vê que o cajado não é a varinha mágica. Todo mundo vê que o cajado é decorativo. Mas o que está escrito no cajado? O nome de Hashem e as 10 pragas. Então todo mundo vê Moshe, ele não é Deus. Moshe, ele é enviado por Hashem para trazer essas 10 pragas para o Egito, para libertar o nosso povo do Egito. Então o cajado, ele é a bandeira de Moshe. Atzlachá, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria.